Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Hoje nós temos aqui na Palavra Apostólica um grande amigo meu, o pastor Fábio Campos, ali da cidade de Umuarama. Ele preside a igreja Comunidade Shalom. Tem uma família linda, maravilhosa, uma preciosidade da visão celular do modelo dos 12 ali em Umuarama. E o pastor Fábio também é presidente do Conselho de Pastores de Umuarama. E hoje ele está conosco aqui para trazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Pastor Fábio, fica à vontade, Deus te abençoe. Estamos cativos àquilo que Deus falar através de você. Amém, glória a Deus. Shalom, shalom, meus irmãos. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na vida de vocês. Tudo em ordem e nada infectado em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a bênção do Senhor que enriquece venha estar sobre a vida de vocês, que vocês venham prosperar muito em nome de Jesus. Amém? Eu estava comentando há pouco sobre a questão de andar andar de Camaro, andar de Lamborghini, andar de carros da época hoje, né? Andar de avião, né? Em relação ao evangelho, porque na época de Jesus, nós sabemos que Jesus andava com jumentinho, andava de a pé e andava de barco, que era o transporte da época, né? Só um pouquinho. Eu tenho dois cachorrinhos ali que começou a latir, eu acho que vai atrapalhar a gente aí. Perdão, só um minuto. Então, esses dias eu assisti uma pregação do pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, lá de São José dos Campos, se eu não me engano. Ele começa a pregação e ele entra dentro da igreja num Camaro, sabe? E se alguém pega aquele fato isolado, pensa, nossa, o cara vai pregar sobre dinheiro, né? E ele prega, ele entra com o Camaro e fala, calma, irmãos, o Camaro não é meu, por mais que eu teria condições de ter, né? Mas eu quero falar hoje da importância de andarmos na velocidade correta dos tempos, né? Então ele fala da época que o povo andava de carroça e hoje hoje nós temos várias tecnologias e graças a Deus pelas tecnologias de hoje, né? Então nós temos que andar, o evangelho hoje teria que andar mais rápido do que antigamente. Tem andado sim, mas poderia acelerar muito mais pelo fato das tecnologias que nós temos. Então graças a Deus aí pelo Zoom, graças a Deus pelo Facebook, por essas tecnologias que nós temos aí, podemos usufruir delas, né? A maioria delas ainda são grátis para nós, né? Alguém paga, mas não somos nós, né? Inclusive o Zoom a gente teria que descobrir um jeito de pagar, e eu estou tentando um jeito de pagar para não ficar esse corta-corta aí, né? Mas glória a Deus, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao coração de vocês, não quero me demorar muito, quero tentar ser bem breve, mas é uma palavra que eu creio que seria a palavra que eu mais gostaria de ministrar. Se você me perguntasse sobre o que eu gostaria de ministrar, sempre, é uma palavra que está sempre impregnada no meu coração, porque tem a ver com a minha vida, né? Sobre esse tema, terminando bem. Eu quero falar com você sobre o tema terminando bem. Eu comecei a estudar sobre isso há uns 7 anos atrás, antes de eu ser consagrado pastor, eu já cuidava de gente, eu cuidava de jovens, eu era líder do grupo de jovens. Eu comecei a estudar sobre isso. O primeiro versículo que eu quero que você anote aí ou abra está lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, a parte A do versículo, que diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que os seus inícios. Os fins são melhores do que os seus começos. Por que que eu falo que é uma palavra, outra área que eu gosto muito é a honra. E se eu for pregar sobre honra, eu tenho os esboços na minha cabeça. Eu amo muito falar sobre honra. Na realidade, eu entendo que tudo está ligado à honra. Tudo. Tudo que nós estamos vivendo hoje tem a ver com honra. A igreja que está permanecendo viva hoje, que está crescendo mesmo em época de crise, é a igreja que está fundamentada na honra. Amém? Alguém concorda comigo? Amém? Como eu conheço o apóstolo de vocês, né? Ele é um homem de Deus, muito instruído na palavra, firmado nos fundamentos da Bíblia. Eu não tenho dúvida que ele é um homem de honra, até porque eu conheço alguns discípulos da igreja de vocês, às vezes que passei por aí,
e de todas as igrejas que nós fomos surpreendidos, de todas as igrejas que nós somos surpreendidos com a honra dos irmãos que nos trataram nas vezes que nós fomos aí. Um povo muito abençoado, um povo muito hospitaleiro, um povo de honra, né? Mas a honra não se atém somente a isso, fala em tudo. Por exemplo, enquanto tem igrejas que estão acabando nesse momento, estão diminuindo o povo, igrejas que financeiramente estão diminuindo, as igrejas que estão fundamentadas na honra estão prosperando, as igrejas que estão fundamentadas na honra estão ganhando discípulos, as igrejas que estão fundamentadas na honra estão crescendo mesmo em época de crise. Porque quando nós praticamos a honra, não é o crescimento, não é Deus, não é o homem que dá, é Deus quem dá. Então, quando nós praticamos a honra, o crescimento vem de Deus, e de Deus é muito melhor. Eu prefiro ser honrado por Deus do que ser honrado por homens. Amém? Então, eu quero declarar em nome de Jesus que a honra pela fé, a honra seja o DNA da sua vida e que você venha ser muito honrado por Deus, muito honrada por Deus em nome de Jesus. Amém? Então, trabalhando nesse tema de honra e indo para aquilo que eu mais gosto também, que é terminando bem, dentro desse versículo, né? Eu gosto muito de analisar, comecei a analisar a vida dos homens de Deus da Bíblia, pela minha vida, porque eu era uma pessoa que eu tinha um problema muito grande nessa área de domínio próprio. Na realidade, hoje é a área que eu mais batalho. Então, toda a área que você mais batalha, geralmente é a área que você tem que mais estudar e ministrar sobre ela, né? Porque quando você ministra, você também se auto-ministra, né? Então, essa área de terminar bem é a minha área, porque é uma luta constante nossa, não só começar as coisas bem, mas terminar bem. Você pode ver que nas faculdades, curso técnico, alguém aqui já fez curso técnico ou faculdade? Lembra quando começa as classes, né? Eu lembro o curso técnico que eu fiz de radiologia, eu sou técnico em radiologia também. Quando começamos na nossa classe, tinha 40 e poucas pessoas, 42 pessoas, né? E aí, quando chega no final, você vai ver que a maioria, que dá média de 20, 22, né? Não é verdade? Aconteceu isso com você também em alguma situação, né? Nós vemos isso. Quantas pessoas têm um bom começo? Quantos relacionamentos têm um bom começo? Namoro começa naquele love, naquele xeramanaia junto com o xerebetébia, né? E meu amorzinho daqui, meu amorzinho dali. Quando chega no meio, começa a dar uma esfriada. Daqui a pouco, lá na frente, um já está chamando o marido já chama a mulher de Jajá e a mulher chama o marido de Juju, né? Mas não é carinhoso, não. É de jararaca, de jumentinho, jumentona, né? Então, esses são os carinhos que começam depois de uma certa altura. Porque começa bem, mas a maioria, né? Se não estiver fundamentado na palavra, vai terminar mal. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que tudo que você começar bem, você vai terminar bem em nome de Jesus. E eu quero declarar que mesmo que você não começou bem, você vai terminar bem em nome de Jesus. Amém? Quantas igrejas, né? Tem um começo maravilhoso, estrondoso, né? Nossa, aquele, né? É coisa de outro mundo. Você vê quantas igrejas quando abrem na cidade, às vezes abrem ministérios de outro lugar, que tem fama, começa explodindo, né? Vai aquele monte de gente, de repente, esfria. Isso aí, eu creio que é a batalha do ser humano. Até Jesus, em Mateus 24, quando ele fala dos fins, ele fala assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. O sucesso do avião não é na decolagem, não é uma boa decolagem, é na aterrissagem. Não adianta ele decolar bem, coisa maravilhosa do mundo, se ele não aterrissar. Então, o sucesso nosso não é começar, é terminar. Quantas pessoas nós levamos para o encontro com Deus que na hora que dão aqueles testemunhos de abertura lá, testemunhos de... Quando chega do encontro, você fala, meu Deus, esse vai. Agora, meu irmão, nem o inferno não segura, né? Porque agora eu vou ajudar o pastor, porque agora pode contar comigo nessa obra, porque agora eu vou, porque não sei o quê, xerebetebe, xerebecanta, e ó, né? Então, nós temos que trabalhar isso em nós. Por quê? Nós temos que trabalhar na perseverança. E eu quero falar hoje de duas pessoas. Duas pessoas. O primeiro que eu quero falar com você está lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 28. Eu quero falar sobre Davi e sobre Saul, né? Quero falar sobre Davi e sobre Saul. Nós vemos vários homens da Bíblia, mas eu quero falar sobre esses dois hoje. São dois homens
que tem algumas características aí, algumas semelhanças, né? Muitas semelhanças na realidade, né? Eles têm várias semelhanças, eu coloquei aqui algumas, eu coloquei 7 semelhanças deles, né? 7 semelhanças, né? Eu coloquei aqui, e as diferenças entre eles, que foi o que fez decidirem tudo. Então, olha só, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 28, fala de Davi, diz assim, 29, 28. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor, né? Então, morreu em boa velhice, desfrutado vida longa, riqueza e honra. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que nós não vamos ser lembrados como nós começamos. Nós vamos ser lembrados como nós terminamos. Sim ou não? Quem concorda comigo aí? Não é verdade? Quantas pessoas são bem... E a minha luta é essa. A minha luta é essa, é uma luta minha. Talvez seja a sua também. Fábio Lírio, Joana, Ernesto, né? Meus irmãos aí, pastor Vladimir, Sirlene, o Giovanni. Talvez seja uma luta sua. Porque, por exemplo, o meu problema era o domínio próprio. Eu sempre fui muito estourado. Qualquer coisa eu explodia. Então, às vezes, no ano inteiro eu ia bem na igreja. Meu Deus, uma bênção, né? Eu estava tocando já no altar. Quando eu fui ministrado sobre essa palavra, eu escutei uma palavra a respeito desse versículo no rádio. E aí eu peguei aquele versículo e comecei a meditar sobre isso. E eu já vi algumas pregações sobre esse tema, sabe? Terminando bem, né? Então, aí eu comecei a ministrar sobre aquilo. Um dia um pastor chegou em mim e falou, Fábio, ele falou assim, você é um cara muito bom, você é trabalhador na obra, cara, eu admiro você. Eu era genro do pastor, então genro do pastor, se os irmãos sofrem, o genro do pastor sofre 10 vezes mais, né? Genro do pastor, coitado dele, né? Que o Senhor te livre de você de ser genro na hora de um pastor, em nome de Jesus, amém? Brincadeira, gente. Então, eu tinha esse problema, eu ia bem, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito briguenta, e eu me dominava. Teve um ano que eu passei o ano inteiro, as pessoas começaram a acreditar em mim que eu era bonzinho, que eu era uma bênção, né? E eu estava acreditando na época já, né? Eu não tinha trabalhado meus traumas ainda, tinha algumas coisas que não tinham sido libertas em mim. Até que um dia um pastor falou para mim, Fábio, eu admiro você, mas, cara, quando você estoura, quando você dá os seus rompantes de ira e de nervoso, você desconstrói tudo aquilo que você construiu. Né? No momento de raiva, eu era estressado, às vezes no momento do louvor, eu saía na hora do louvor, porque eu não gostava que alguém tinha falado algo comigo, eu não tinha paciência, eu não aguentava, eu tinha o pavio curto. O dia que ele ministrou isso para mim, ele falou, o dia que você aprender a se dominar, o dia que você aprender a dominar as suas emoções, a não estourar com mais ninguém, você vai ser um servo de excelência e Deus vai te honrar e você vai ver que você vai ser muito útil na obra de Deus. Porque uma pessoa que não domina as suas emoções, provavelmente ela mais estraga do que constrói. Então, se quiser anotar isso aí, você pode anotar. Uma pessoa que não domina as suas emoções, ela mais destrói do que constrói, né? Eu tenho certeza, querido, se eu tivesse tido esse entendimento antes, né, se eu tivesse sido confrontado antes, ou talvez se eu tivesse sido ministrada por uma ministração dessa, lá no comecinho da minha caminhada, há 10 anos atrás, quando eu voltei para Deus, eu teria crescido muito mais na minha vida espiritual, tá? Então, nós vemos aqui na história de Davi, que Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. Então, para dar sequência, eu quero profetizar na sua vida que você vai morrer em boa velhice, desfrutando vida longa, riqueza e honra. É só para quem recebe. Quem não recebe, fica tranquilo aí, passa para mim, tá? Vamos lá. O segundo está lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. São 2 líderes, né? Então, eu creio que tem um monte de líderes aí. Então, nós vamos aprender com 2 líderes como terminar bem, tá? Um líder vai te ensinar a terminar mal, então você vai usar o exemplo dele para não terminar como ele, e um líder vai te ensinar a terminar bem. Porque Davi, ele teve o começo dele foi maravilhoso, o meio dele foi terrível, mas o fim dele foi abençoado, né? Nós conhecemos a história de Davi e sabemos que o começo dele foi uma maravilha, ele servia ao pai, era um menino de honra, foi escolhido lá no meio das malhadas, né? Foi escolhido no meio de todo mundo, quem todo mundo dizia que ele não ia ser nada, né? Ele foi lá, enfrentou o gigante, pá, matou, né? Casou bem, deu certo, matou um monte de gente lá, um ótimo guerreiro, né? Um ótimo general. E no meio ele teve aquela questão da queda com Batseba, o homicídio, tudo aquilo que a gente já sabe,
mas no final ele se quebrantou, ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele terminou desse jeito. Agora, vamos falar de Saul. O final de Saul está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 31, verso 4. Diz assim: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Então, dois líderes aí, ambos começaram bem, né? Primeiro começou bem, Saul também começou bem. Se você for estudar a história de Saul, você vai ver que ele começou muito bem, né? Foi escolhido por Deus também, mas não vamos entrar nesse critério. O interessante, nós entendemos a importância de não só começar bem, mas terminar bem, é que dentro desses homens aqui, nós vemos das maiores consequências, né? Nem está no estudo, mas eu quero falar com você, de Saul, é que Saul morreu e não deixou ninguém, não deixou um legado na vida de ninguém. Saul deixou e morreu, e todos da sua família, exceto Mefibosete, né? Foram mortos. Então, a falta de cuidado de Saul, a falta de honra com Deus e zelo com as coisas de Deus, fez com que ele, né, perdesse tudo e ainda fez com que a família, né, perdesse tudo. Então, ele não deixou nada. Saul, ele foi uma catástrofe, né, total, se a gente fosse analisar assim, né, apóstolo Emerson, assim, eu penso, né? Então, quais as semelhanças desses dois? Eles tinham semelhanças. Então, quero falar sobre as semelhanças deles, porque isso é muito importante para nós entendermos. Ó, as semelhanças deles, ambos foram escolhidos por Deus. Primeira semelhança é que os dois foram escolhidos por Deus. Não foi o homem que escolheu Saul. Muitos pregadores pregam isso. Tenho certeza que o apóstolo Emerson não prega isso, porque ele é um homem muito esclarecido, muito mais do que eu, né? Até para mim, tem que ministrar com muito cuidado aqui, né? Então, ó, ambos foram escolhidos por Deus, né? Ambos foram escolhidos por Deus. 1 Samuel fala que Davi foi escolhido por Deus, e aqui também, se nós lermos aqui Atos capítulo 13, versículo 21 a 23, nós vamos ler aqui assim, ó: então o povo pediu um rei e Deus lhe deu Saul. Atos 13, 21 diz: então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul. Ou seja, foi Deus que escolheu Saul também. Então, a primeira semelhança é essa. Segunda, ambos receberam a mesma promessa. Está lá em 1 Samuel 13, 14. Só vou anotar aqui, você lê aí, né? Também receberam a mesma promessa. Saul, se você for fiel, o reino não sairá da sua família. Davi também, se ele andasse reto no seu caminho, o reino não sairia da sua família. Ambos receberam a mesma promessa. Então, a primeira semelhança é que ambos foram escolhidos por Deus. A segunda, que ambos receberam a mesma promessa. A terceira, ambos receberam o chamado enquanto serviam ao seu pai. Né? Saul estava procurando o jumento do seu pai, Davi estava cuidando dos animais. Deus não chama, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, muita gente às vezes tem chamado para o ministério, eu sempre falo aqui na igreja, Deus não chama desocupado para a obra. Deus não chama. Nós vemos até no que acabou mal, que Deus chamou ele porque ele estava trabalhando, servindo o pai, né? Se a gente fosse entrar na honra aos pais aqui, podemos entrar nisso, é muito amplo, né? Muitas vezes penso que nós estamos no chamado ministerial porque nós não demos certo em nada, e muitas pessoas estão assim, não, qualquer coisa, se der errado, eu viro pastor, né? Se tudo der errado, eu viro pastor. E na realidade, eu creio, dos pastores que eu conheço que deram certo, e eu vou dar certo até o fim, em nome de Jesus, amém? Dos pastores que eu conheço que deram certo, a maioria deles foi uma luta muito grande abandonar aquilo que estava fazendo para servir no ministério. Mas não são pessoas que se frustraram em algo e resolveram ir para o ministério. Porque eu até creio que não dá certo assim. Porque é antibíblico, né? É antibíblico. Todos estavam chamando, se fosse Jesus chamando os discípulos lá, quando nós conhecemos a história, estavam pescando, trabalhando, né? Então Deus não chama desocupado. Certa vez eu tive uma situação em qual eu ouvi isso de um discípulo na época, né? Que estava com a gente. Ah, pastor, mas eu acho que meu ministério é só na igreja mesmo, porque eu já tentei tanto trabalho e não deu certo, né? E tal. Eu falei, meu irmão, se não dá certo lá, não vai dar certo aqui. Então, se você não dá certo no seu trabalho, se você não dá certo na sua casa, na obra que não vai dar certo mesmo. Porque a obra de Deus não é para qualquer um. A obra de Deus é para quem é firme, é para quem é perseverante, é para quem não desanima, é para quem
persiste mesmo diante das dificuldades. A obra de Deus não é para nego frouxo, não. A obra de Deus é para quem tem coragem, a obra de Deus é para quem tem garra, meu irmão. Porque se tem uma coisa que não é fácil de fazer, tá? É o ministério relacionado àquilo que Deus chamou. Quantos de nós chegamos em alguns momentos da vida, talvez só eu, né? Que a gente fala assim, meu Deus, vou parar, porque eu não aguento mais. Mas aí a gente lembra do chamado, lembra daquilo que nós obedecemos, lembra que nós somos escolhidos por Deus, então nós vamos firmes, muitas vezes machucado, magoado, arrebentado, mas nós vamos até o final em nome de Jesus, né? Então, quem não serve lá no trabalho, quem não serve na sua casa, também não vai ser chamado por Deus. Eu tenho uma grande dúvida no meu coração, talvez você pense ao contrário, né? Mas eu tenho uma grande dúvida aqui em relação a isso, tá? Quem não serve em casa não serve a ninguém. Por isso que nós vemos aí algumas pessoas que têm a unção de Absalão. Você já viu falar na unção de Absalão? Que ele não serve no trabalho dele, ele não serve na casa dele, daí ele quer servir o seu pastor. Aí quando o pastor começa a pressionar ele, aí desce uma unção de Absalão na vida dele. Absalão aqui, Absalão ali, abre um salãozinho aqui, abre um salão lá, né? Eles abrem os salões, mas não foi porque Deus mandou abrir. Essa unção de Absalão é a unção da desobediência. Tem alguém recebendo alguma coisa aí, diga glória a Deus, chacoalha a mão, dá um sinal de vida, faz um sinal de fumaça, fala alguma coisa. Então é isso aí, né? Então isso é muito importante. Quantas igrejas abrem na cidade e agora nós estamos vendo isso, apóstolo Emerson, que aqueles que não foram chamados estão agora decaindo, né? Não tão, eu aqui em Moarama teve um pastor que abandonou as ovelhas. Tá entendendo? Abandonou, o povo está perdido, sumiu, abandonou. Não, depois que fechou as igrejas, acabou, não tem mais nada, o pessoal está sem ovelha, né? Porque mesmo que tudo der errado, eu jamais vou desistir de pastorear, porque eu fui chamado por Deus, amém? Eu vou até o fim, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, amém? Eu não sou dos que retrocedem para a perdição, eu vou até o fim, tá? Falta 2 minutos, tá dando no meu tempo aqui, é isso, apóstolo Emerson? Né? Então, os dois foram... Aí é uma coisa muito importante, que muitas vezes as pessoas falam assim, a culpa é do profeta, a culpa é do pastor, foi o pastor que ungiu que não deu certo, vou ungir lá no outro, né? Os dois foram ungidos pelo mesmo profeta. Olha que semelhança legal, né? Os dois foram ungidos pelos mesmos profetas. Então, o que difere não é o profeta, mas sim o que está sendo ungido. O que difere não é o profeta, mas o servo. O seu comportamento como servo que vai diferenciar, né? Aí, olha só, e a unção capacitou os dois para prosperar, porque ambos prosperaram, né? A outra semelhança, que é a quinta semelhança, fala que a unção capacitou os dois para prosperar. Davi, depois que foi ungido, teve todas aquelas conquistas que nós sabemos. E também Saul também. Saul começou bem, teve várias conquistas. Depois que eles foram ungidos, prosperaram, né? E a sexta semelhança, ambos sabiam da importância de permanecer em Deus, ok? Ambos sabiam da importância de permanecer em Deus. Tem alguém aqui que sabe da importância de permanecer em Deus aqui? Sim ou não? Amém? Ambos sabemos, tá? Sétima, ambos escolheram formar liderança. Ambos sabiam da importância também de formar liderança. Então eu quero parar por aqui. Agora entrar na outra parte. Que diferenças são essas que fizeram com que um teve êxito e o outro derrota? Que diferenças são essas que decidiram tudo? E aí nós vamos entrar na segunda parte. Amém?